João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 29 de setembro de 2024. Estamos celebrando hoje o 26º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Jesus Cristo é de autoria de Marcos, capítulo 9, versículo de 38 a 43, o versículo 45 e o versículo de 47 a 48. Jesus corrige o mau entendimento dos discípulos, colocando a mensagem do Evangelho no contexto adigente, além das fronteiras da concepção de um grupo fechado, de uma atuação restrita, e observa que a mensagem, a responsabilidade do anúncio da Boa Nova é de todos. Ninguém tem direitos autorais e restritos à mensagem do Evangelho. Quem não está contra nós é a nosso favor. Ninguém pode atuar, fazer milagres, falar no meu nome e ao mesmo tempo ser contrário a mim, é dito por Jesus Cristo, né? E ele vai lembrando assim aos discípulos, aos seus seguidores, a todos os cristãos, que a mensagem do Evangelho está também em ambientes além das fronteiras da nossa igreja, por exemplo. A ação da bondade, da caridade, é de responsabilidade de todos, de todos. Aquela concepção de uma igreja Arca de Noé, que não está dentro, vai morrer, perecer, vai desaparecer, está à mercê de qualquer tipo de situação e drama, não se sustenta dentro de uma realidade cristã. Ou seja, o Evangelho, ele transborda. A bondade e a caridade, ela é uma ação adigente, ela não tem fronteira, ela vai a todos os lugares e é de responsabilidade de todas as pessoas. E Jesus vai lembrando, que o mal, ele deve ser combatido. A primeira ação boa, primeira responsabilidade do mundo é combater o mal. E aqui Jesus traz, utilizando a imagem do corpo, etapas que isso precisa ser combatida: o olho, a mão, o pé. Sabemos que, por mais que entenda ser uma prática comum no tempo de Jesus Cristo, a punição, as pessoas desonestas, quem roubava era cortado a mão, quem tinha algum tipo de cometimento criminoso era punido em público. Jesus lembra que, acima de tudo, não é que Jesus esteja protegendo, aprovando, reproduzindo esta conduta, ou seja, ninguém pode mutilar o seu próprio corpo, uma vez que nas palavras do apóstolo Paulo nós lembramos bem, o apóstolo nos lembra que o corpo é templo vivo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele não pode ser então mutilado, ele não pode ser decapitado, ele não pode ser cortado, destruído. O corpo deve ser preservado, é morada de Deus. Porém, o que está dito por Jesus é que o cristão precisa ser determinado, ele precisa ter coragem, ele precisa combater o mal radicalmente. Claro que Jesus fala do olho, da mão, fala do pé, ou seja, o orgulho, a soberba, o apego excessivo
aos bens do mundo, como nos lembra o apóstolo São Tiago, aqui na segunda leitura, né? Cuidado, porque muitos são aqueles que alimentam a sua vaidade, até mesmo a sonegação do salário do trabalhador, para alimentar então as suas vaidades, né? Isso um dia será cobrado. Você que nega o direito do operário, do humilde, como mesmo Jesus lembra no Evangelho, né? Nos ensina no Evangelho, quem escandalizar um dos pequeninos, né? No sentido, um dos humildes, este deve ser então exterminado, né? Amarrado uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar. Pedra de moinho, né? No contexto de Jesus, uma pedra com um peso aproximado de 5 toneladas, né? Ou seja, alguém sobreviveria com uma pedra amarrada no pescoço, no peso de 5 toneladas? Claro que não. Então Jesus está dizendo, o mal deve ser então exterminado, deve então ser combatido radicalmente entre nós. Por isso, meus irmãos, neste último domingo do mês de setembro, o mês da Bíblia, nós queremos assim nos propor a seguir Jesus Cristo com este olhar, um olhar mais includente, né? Um olhar mais acolhedor, uma postura e uma atitude mais aberta ao coração do mundo, às realidades do mundo, entendendo que nós somos responsáveis direto com as situações do mundo, a vida das pessoas, sobretudo as mais fragilizadas, as mais necessitadas, mas devemos também compreender que não somente nós, existem muitas outras pessoas que não estão no mesmo ambiente que nós, não estão dentro do mesmo espaço onde nós congregamos e professamos a nossa fé, mas eles também são envolvidos com a causa do reino de Deus. Isso é o que nos lembra Jesus Cristo. Então o cristão precisa viver a sua fé com maturidade, comprometimento, engajamento, mas também ter esta consciência ecumênica de que muitos daqueles que não professam a mesma fé que nós são também responsáveis e envolvidos com a mesma causa, a vida do ser humano, a paz do mundo, a caridade em prol das pessoas e das realidades mais dramáticas do mundo, a paz, a vida das crianças, as situações dos moradores de rua e tantas outras frentes de caridade que pessoas que nós não conhecemos e nem professam a mesma fé que nós, eles também se envolvem com estas causas. Então, nesse mês da Bíblia, que a palavra de Deus ilumine o seu coração, sua vida, amadureça a tua fé e nos leve sempre nos caminhos de Jesus Cristo, com mais amor, empenho, comprometimento com esta causa, que ninguém escandalize os outros, que ninguém se apegue excessivamente aos bens deste mundo, mas se volte para Deus com um coração maduro, uma alma redimida, uma alma madura e perseverante na fé. Que neste domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a palavra, partilharmos o pão, Deus te abençoe, abençoe a tua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.